Olha, eu acho que o processo da Lava Jato como um todo, ele vem permeado de algumas questões que são fundamentais, né? A primeira delas, existe um princípio básico nas regras constitucionais do processo, que é o princípio do juiz natural. Isso foi desrespeitado lá atrás. E esse desrespeito, na verdade, quer dizer, foi produzindo consequências. O que é o juiz natural? O juiz natural é o juiz da distribuição. Em outras palavras, você não pode escolher o juiz que vai julgar uma causa. E aí as regras de competência que foram sendo aplicadas fez lá da Lava Jato uma espécie de juízo universal. Aqueles processos todos deveriam, a meu juízo, ter sido distribuídos entre vários juízes e cada um deles fazer uma avaliação imparcial, ponderada, de todos os fatos que foram ali submetidos. E é evidente que, pelo que se vê de fora ali, sem uma análise mais profunda, há casos, quer dizer, em que existe fidedignidade nas acusações e há situações que foram entremeadas ali por alguns aspectos políticos. É fato também, quer dizer, que o juiz que capitaneou a Lava Jato no primeiro momento, quer dizer, se alinhou a uma base política, determinou, quer dizer, a prisão de um ex-presidente da República, quer dizer, e depois foi ser ministro do oponente político, quer dizer, isso é uma questão gravíssima, né? Mostra, sim, quer dizer, né, alguns conteúdos ali que não deveriam existir. Quer dizer, na justiça, mais do que suspeição, você deveria, na verdade, tutelar o conflito de interesses, o conflito aparente de interesses. Né? Eu não posso ter pessoas julgando e, quando eu olho para fora, eu vejo conexões políticas de um lado ou de outro. Então, me parece, neste ponto específico, a Lava Jato começou lá atrás muito mal. E os órgãos superiores do judiciário, a meu juízo, erraram pela falta de presteza. Esses processos foram anulados depois de muitos anos, quer dizer, de uma forma inadequada, quer dizer, né? Por quê? Porque, na verdade, deveriam ter sido anulados essas regras de competência que jogaram todas as questões nas mãos de um único juiz, que depois foi ser ministro, quer dizer, do beneficiado pelas decisões, quer dizer, né? Beneficiado político, que foi o Bolsonaro. Quer dizer, é uma questão que gerou esse problema. Quer dizer, agora você tem um outro problema, quer dizer, qual seja, você tem lá a afirmação de que existe, quer dizer, o pêndulo passando para o outro lado. Também não é adequado, quer dizer, mas o problema que nós temos é o seguinte, quer dizer, como é que você faz? Quer dizer, por quê? Os juízes que estão julgando em segundo grau, esse afastamento, na verdade, quer dizer, eles também julgaram, ratificaram diversas decisões que atribuíam ao Moro esse juízo universal lá atrás. Então, isso gera, assim, alguma dificuldade, quer dizer, gera algum conflito de interesse, né? Algum conflito aparente, não é um conflito real. Não é que as pessoas lá estejam efetivamente em conflito, mas a justiça tem que ter cara de justiça também. Tem que ser uma coisa mais clara, quer dizer, para todos, né? Aqueles que olhem de fora falam, não, isso aqui para mim é imparcial. E quando você remove o juiz de um caso, de uma vara, quer dizer, você tem lá o ferimento de uma garantia constitucional. O juiz tem a chamada inamovibilidade. Está garantido no texto constitucional, ele é inamovível, exceto por uma decisão maioria absoluta do órgão colegiado da magistratura. Então, essa remoção pode existir, mas ela é excepcional. Quer dizer, nesse caso concreto, me parece mais adequado é que houvesse, quer dizer, em primeiro lugar, uma avaliação mais concreta da prova, precisa se verificar, quer dizer, foi ele mesmo que fez o telefonema, enfim, se apurar com mais detalhamento isso e com mais credibilidade. Precisa se mostrar também para a opinião pública que houve uma apuração, que é certo, quer dizer, que essas coisas. E depois desta apuração, uma decisão um pouco mais refletida, me parece que seria aí mais adequado, né? E só se remove o juiz, repito, em casos excepcionalíssimos, uma prova bastante contundente. Numa decisão liminar, é uma questão que. E o ideal, quer dizer, que houvesse uma decomposição dessas regras de competência, quer dizer, a distribuição disso, não deixar só na 13ª vara os processos da Lava Jato. Você tem vários juízes no Paraná, tem várias turmas recursais, você tem possibilidade, na verdade, de distribuir isso entre várias pessoas. E o ideal é que não haja esse juízo universal, porque o juízo universal acaba, na verdade, ferindo um princípio constitucional, que é essencial, uma garantia do cidadão de imparcialidade da justiça, que é o princípio do juiz natural, quer dizer, e gera esse tipo de questão.
Quer dizer, ora o Resumindo, juiz. professor, a gente até agora o Josias também quer fazer uma pergunta para o senhor. Resumindo, o que dá a entender é que realmente ele estava cometendo um erro, o afastamento foi correto, na sua análise. Não, eu não acho que foi correto ou incorreto. Quer dizer, veja, quer dizer, você precisa verificar a prova. O afastamento é excepcional, é uma exceção. Se tiver uma prova contundente, se ele ameaçou o desembargador, etc., quer dizer, se Mas estiver o que eles estão claro, falando da prova é esse telefonema, né? A prova é é esse esse telefone, então. telefonema. E isso daí não é Exatamente. grave? Não seria grave isso? Se for verdadeiro, se for comprovado que o telefonema partiu do juiz, sim. Agora, é preciso verificar, é preciso ter certeza que partiu dele. Quer dizer, então você precisa ter uma perícia conclusiva. Quer dizer, isso é perfeitamente possível de se fazer até com alguma rapidez. Então, é preciso investigar, repito, você não pode ter amanhã um desfazimento. Suponha que você afaste ele hoje. Amanhã vem a perícia e fala, não, não foi dele isso. Quer dizer, você vai gerar outro problema em relação à justiça, a falta de credibilidade nas decisões que estão sendo tomadas, né? Então, o ideal é que houvesse, quer dizer, uma apuração rápida, detalhada, precisa, e uma decisão, quer dizer, aí sim, calcada nessa prova, já em controvérsia, Doutor Didão, que tivesse definitividade e desse segurança à sociedade. E repito, quer dizer, o grande problema que houve na Lava Jato, a meu juízo, foi a não observância desse princípio do juiz natural. É evidente, a operação trouxe contribuições, trouxe, mas também trouxe vários erros, quer dizer, e esses vários erros, em grande parte, se deram a esse comprometimento que acabou existindo por falta de observância de um princípio básico, quer dizer, que tem aí há diversos anos, que é o princípio do juiz da distribuição. Uhum. Eu não posso, quer dizer, escolher o juiz que vai julgar.